Por que o leão é considerado o rei da selva e não o tigre? Preparem-se, pessoal, porque hoje vamos colocar nossos chapéus de papel alumínio e falar sobre algo controverso. Esse tópico divide todos em dois grupos. Então, sobre o que estamos falando? Bem, a pergunta que atormenta as mentes de todos até hoje é: por que os leões são considerados os reis da selva e não os tigres? Existem algumas razões que fazem sentido, mas algumas, simplesmente, nem tanto. Vamos falar sobre tudo. O conceito do leão como rei da selva é uma expressão popular, mas é importante notar que é mais uma expressão simbólica do que uma designação factual. Quero dizer, os leões nem habitam selvas como seu habitat principal. Eu sei que alguns de vocês estão descobrindo isso agora, mas está tudo bem. Todos fomos enganados. O habitat natural deles consiste principalmente em savanas, campos e planícies abertas. Então, por que as planícies são o habitat ideal para os leões? Bem, as planícies abertas proporcionam um ambiente ideal devido a vários fatores-chave que se alinham com suas adaptações naturais e estratégias de caça. Em primeiro lugar, os leões evoluíram para serem caçadores altamente visuais, e a vastidão das planícies oferece excelente visibilidade a longas distâncias. Ao contrário de florestas densas ou selvas, a falta de vegetação obstrutiva permite que os leões avistem suas presas de longe e planejem sua abordagem adequadamente. Além disso, os leões são animais sociais que vivem em grupos chamados de prides, compostos por várias fêmeas, suas crias e alguns machos. As planícies abertas oferecem espaço suficiente para que os prides coordenem eficientemente seus esforços de caça. A capacidade de se espalhar e planejar em uma área ampla permite que eles cerquem e embosquem grandes herbívoros, como zebras, gnus e gazelas. Essa tática de caça em grupo aumenta suas chances de sucesso na captura de presas, o que muitas vezes requer trabalho em equipe coordenado. Além disso, as planícies abertas oferecem uma vantagem em termos de mobilidade e velocidade. Você sabia que os leões são corredores, poderosos e dependem de curtos surtos de velocidade incrível para capturar suas presas? Eles podem atingir velocidades de até 80 km/h e também se lançar a uma distância de até 11 metros. Portanto, a ausência de vegetação densa e obstáculos nas planícies permite que eles utilizem sua agilidade e persigam suas presas com relativa facilidade. Por outro lado, os tigres, que realmente vivem na selva, são igualmente letais em seu próprio habitat. Vamos examinar algumas razões antes de entrarmos no cerne da discussão. Em primeiro lugar, a deslumbrante pelagem listrada dos tigres fornece excelente camuflagem no meio da folhagem da selva, permitindo que eles persigam suas presas sem serem detectados e permaneçam escondidos de possíveis ameaças. Além disso, os tigres possuem habilidades excepcionais de furtividade e agilidade. Seus corpos musculosos, espinhas flexíveis e patas almofadadas permitem que se movam silenciosamente pela selva, mesmo no terreno mais desafiador. Isso lhes permite navegar com precisão e graça, perseguindo suas presas e lançando ataques rápidos e poderosos. O que é mais, as habilidades de escalada e natação dos tigres aprimoram ainda mais sua adaptabilidade à selva. Eles são escaladores ágeis, capazes de subir em árvores e usar as copas para se refugiar e emboscar. Além disso, sua força e corpos aerodinâmicos os tornam excelentes nadadores, permitindo que atravessem rios e corpos d'água. Essas habilidades dão aos tigres uma vantagem na perseguição de presas e na expansão de seus territórios. Quanto às técnicas de caça, os tigres se destacam no stalking e no emboscar de presas. Num piscar de olhos, seus corpos musculosos e mandíbulas poderosas os capacitam a dominar e abater presas. Então, por que não dar o título de rei da selva ao predador supremo que realmente vive na selva? Bem, deixe-me explicar por quê. 1. Predadores solitários. Provavelmente a maior ressalva para os tigres reivindicarem o trono é o fato de serem criaturas independentes que preferem seguir sozinhas. Ao contrário dos leões, que vivem em grupos chamados prides, com leoa e filhotes, os tigres preferem fazer suas próprias coisas. Os machos têm territórios enormes que cobrem as áreas de várias fêmeas, mas eles não formam exatamente uma grande família feliz,
Eles se juntam brevemente para acasalar e depois seguem caminhos separados. Eles precisam de muito espaço e recursos para sobreviver, e ir sozinhos garante que não tenham que competir com outros tigres por comida e abrigo. Esse controle territorial e proteção podem ser vistos como governar sobre um reino, com o leão como o líder safeguarding seu domínio. 2. Competição. Outro motivo pelo qual o tigre simplesmente não pode ser o rei da selva é a competição que enfrenta de outros predadores. Os leões podem ser predadores de topo por direito próprio, mas têm que coexistir com vários competidores difíceis em seus territórios. Existem leopardos, hienas, cães selvagens e até crocodilos, dependendo de onde vivem. Esses predadores também têm suas próprias habilidades de caça e adaptações que permitem sobreviver no mesmo ambiente que o tigre. Isso significa que todos estão competindo pelos mesmos recursos, presas, água e habitats adequados. É como uma grande competição pela sobrevivência lá fora. Além disso, existem irritantes necrófagos como hienas que podem aparecer e roubar a presa de um tigre. Imagine trabalhar tão duro para derrubar uma presa apenas para que outra pessoa atire. Certamente é frustrante para os leões. Então, pensar em um único rei governando toda a selva pode não capturar totalmente as dinâmicas intricadas e interações entre diferentes espécies. Tudo considerado, você poderia até perguntar por que o crocodilo não é o rei da selva? Isso simplesmente não faz sentido. Para um leão, ao contrário dos ambientes densos e competitivos da selva, as planícies abertas proporcionam o cenário perfeito para eles estabelecerem sua dominação e reivindicarem seu status real. Nas planícies, os leões têm uma clara vantagem sobre outros predadores devido à sua força, tamanho e técnicas de caça especializadas. Eles são predadores de topo, o que significa que estão no topo da cadeia alimentar e não têm ameaças significativas para desafiar seu reinado. Essa falta de competição permite que os leões se estabeleçam como os governantes das planícies, e enquanto outros predadores podem percorrer as mesmas planícies, como hienas, chitas e cães selvagens, eles não são concorrentes diretos para a posição dominante do leão. O esforço coletivo e o sucesso compartilhado reforçam a ideia de uma família real, trabalhando em conjunto para o benefício de todo o orgulho. 3. Significado cultural. Por fim, em muitas civilizações antigas e mitologias, o leão tem sido comumente retratado como um símbolo de realeza e autoridade. Desde o Antigo Egito até a Mesopotâmia, Pérsia até a Grécia Antiga, as qualidades majestosas do leão e sua associação com a realeza são temas recorrentes. A representação do leão como uma fera real pode ser encontrada em inúmeras obras de arte, esculturas e textos antigos, solidificando seu status como o rei do reino animal. Por outro lado, o simbolismo cultural do tigre varia significativamente entre diferentes culturas. Em algumas regiões da Ásia, especialmente em países onde os tigres são encontrados como Índia, China e Coreia, o tigre é reverenciado como uma criatura poderosa e respeitada. Ele é frequentemente associado à coragem, força e proteção. No entanto, essa reverência não se traduz necessariamente em um simbolismo cultural específico de realeza ou reinado. Na cultura chinesa, por exemplo, o tigre é um dos 12 animais do zodíaco, e acredita-se possuir atributos como coragem e competitividade. No entanto, a associação com a realeza ou realeza não é tão proeminente quanto com o dragão ou a fênix, que estão mais explicitamente ligados ao poder imperial e liderança. Da mesma forma, na cultura indiana, os tigres são altamente respeitados, com algumas histórias mitológicas os retratando como seres divinos. No entanto, sua importância reside mais em sua associação com a natureza, vida selvagem e poder, em um sentido mais amplo, em vez de um simbolismo específico como governantes. Essa falta de simbolismo cultural consistente como governantes pode ser atribuída aos vários fatores que discutimos hoje, incluindo a natureza solitária e comportamento elusivo dos tigres. Em última análise, chamar um leão de rei da selva pode ser geograficamente incorreto, mas o poder que eles exibem certamente lhes confere uma sensação real. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre esses duelos insanos.